número de estudiantes que tiene que hablar, no habla ni con su compañero de lado. Esa es una posibilidad muy especial. Entonces, por eso me junto también, porque lo que nos da la posibilidad de nos juntarmos aquí y hablarmos es una condición muy dura en que estamos metidos, pero que por una parte nos concede ese tipo de privilegio, ¿no? Estamos juntos, entonces Sí, estamos. y hay una cantidad de gente que no podría estar en un taller, por ejemplo, en este momento, ¿no? Porque hay cerca de 100 personas y que a Sí, veces es muy difícil juntar 100 personas para hablar de arquitectura espontáneamente, ¿no? sí, sí, claro. Para Eh, hablar así, tengo los 100 en una sola casa. cada uno en su casa. Así cercano, sí. Una Eh, virtualidad. una virtualidad, es un buen término, una virtualidad. A ver, tenemos otra pregunta de uno de los chicos, en este caso de Pablo, eh, que se preguntaba, desde que se inició todo este colectivo paulista, ya pasaron más de 20 años, ¿no? Una cosa así, y de alguna manera hay como una continuidad o hay un legado entre los viejos maestros y ustedes, hay una continuidad que le dio sustento a esta escuela paulista, ¿no? Y entonces pensamos que en los últimos 20 años cambiaron mucho los temas vinculados al uso de los materiales en la obra, ¿no? O sea, aparecían temas de sustentabilidad, de cambio climático, de huella de carbono, de certificaciones técnicas, de consumo energético y otras cosas, ¿no? ¿Cómo transitaste estos cambios desde esa relación con la materia, ¿no? ¿Cómo transitaste desde la oficina, desde tu escritorio? No sé si comprendí muy bien, pero porque este tema de la escuela paulista, cuando lo dices, por favor, me complemente. Pero cuando uno, sobre todo un amigo, un colega de fuera de São Paulo, ¿no? Comenta sobre a escuela paulista, em geral, tem em mente um tipo de arquitetura, onde a estrutura tem uma importância, que em geral está hecha de hormigón, visto, ¿no? Como a una certa como imagen que corresponde a este término, ¿no? Pero esta imagen nos identifica mucho. Yo me siento parte de una secuencia, ¿no? De pensamiento, claro que sí, pero también veo que hay distinciones importantes, ¿no? De momento, de lo que tenemos à frente, ¿no? Claro que hoy día todos los temas, ¿no? Se tornaron, es muy interesante, ¿sabe, Roberto? Porque una vez que las cosas se tornan leis, normativas, não são mais arquitetônicas, em um certo modo. Me explico. Sí, son condicionantes. Sim, porque não são mais matéria de eleição. Claro. Um não elige, são obrigatórias. E o que é parte da arquitetura é o que uno elige, não? Isso é muito interessante. E como um elige? Quais são os critérios de escolha, se diz, não? De eleição? De elección. Que critérios nos guiam para elegir entre duas coisas? Pero é muito mais interessante, não? Porque elegir entre duas coisas sempre há uma ideia de um pior e outro melhor. Ou há uma outra mais abaixo que isso, entre duas coisas, sempre está como se fuera elegir entre um caminho entre certo e errado, equivocado.
Pero creo que lo que es tema de nuestro criterio es una otra sorte de elección, donde tenemos que elegir no entre dos, pero entre 100. Pero entre 100, todos correctos, todos aceptables, Claro, todos buenos, pero hay uno que en el caso es el mejor. Eso para decir que los criterios de elección son sofisticados, pertenecen mucho más al campo incluso, ¿no? Por eso que se dice que son elecciones mucho más al campo de la ética que de la moral, ¿no? Porque no está entre certo y errado, es sí sobre el mejor y todo. Y ahí cuando un tema como este de sustentabilidad, o como hace 20 años se decía del tema de accesibilidad, una vez que se hace ley, deja de ser tema propriamente arquitectónico, é uma regra a cumprir, é uma obrigatoriedade. Estes temas, então, de sustentabilidade, de eficiência energética, são temas que chegaram e que se vão a quedar, não há como escapar, temos que saber como tratar, de ter critérios também de eleição para uma ou outra alternativa, pero estamos metidos nisso, essa é uma diferença. Pero eso se pasó con todos los arquitectos al mismo tiempo. Se pega lo mayor exponente internacional de la arquitectura paulista, actuante Paulo Mendes da Rocha. Entonces, la obra de Paulo Mendes da Rocha pasó por estas mismas transformaciones. Y hoy día no puede hacer como hacía hace 40 años. En eso estamos juntos, ¿no? Pero desde afuera, cuando uno ve, siempre habla de los arquitectos de São Paulo como con la mirada muy dirigida a una cierta arquitectura, ¿no? Que pone junto un grupo de gente que sería un grupo relativamente chico, cuando comparado al conjunto de los arquitectos practicantes. Claro. Y que muchas veces pone juntos personas que no se hablaban de tanto que peleaban, ¿no? Que no se ponían de acuerdo para nada y todo. Pero es verdad que há uma tradição aqui da arquitetura. Eu vejo como uma suerte muito grande que la reconocemos un poco desde nuestra casa, ¿no? Porque la Escuela de Arquitectura diseñada por Vilanova Artigas es una lección que te acompaña permanentemente, ¿no? Maravilloso. Vivir aquí por 5 años, con un profesor que está contigo todo el tiempo, Entonces, hay eso. Pero la cuestión para nosotros, como ahora, como que tú pusiste en el principio, es siempre ahora, para dónde vamos, ¿no? Es como si, no es una cuestión histórica, nosotros estamos siempre en el calor del momento, de tomar la decisión con lo que está en la mesa, lo que no está ahí no existe. Bueno, era la última pregunta, pero la voy a adelantar porque está en relación a lo que venís contando, y te iba a preguntar en esto de como de alguna manera el colectivo paulista y la relación que tienen ustedes con sus maestros, y cómo hay un legado de respeto y de mucha generosidad entre ustedes, por más que digas que se pelean, se nota un afecto y un colectivo muy fuerte en términos de comunicación arquitectónica y de pasión por la universidad y de pasión por la arquitectura, que es un continuo en todos. Estuvimos escuchando estos días varias charlas con Álvaro, con Fernando, y la verdad es que con Milton, y la verdad... Realmente no peleamos. Claro, bueno, pero... Álvaro, Milton, pero todos esos que están en Taller Sudamérica, entre nosotros somos muy amigos, ¿no?
Las peleas que me refería son históricas, así, de, que sí, hay unas muy buenas. Pero te Cuando, cuando, interrumpí, perdón, perdón, siga. no, cuando termine todo esto nos vas a contar las peleas porque es muy interesante. Cuando nos podamos juntar en algún otro momento con todos, con Marcelo, con todos, nos vas a contar los chismes, la interna de las peleas. Pero no, lo que te quería preguntar era, ¿cómo ves para adelante la Escuela Paulista? O sea, ¿cómo sigue? ¿Seguís nuevos estudios? ¿Tenés contacto con las nuevas generaciones? ¿Los formás, los apadrinás desde tu estudio? ¿Te interesa la arquitectura que están produciendo nuevos estudios jóvenes? ¿Cómo es esta relación hacia el futuro de la Escuela Paulista? O sea, ¿cómo lo ves hacia adelante? Sim, eu vejo com muito entusiasmo e um grande interesse na obra de los arquitetos mais jovens, não? Sempre tenho um tipo de relação que está hecha também não por afetividade, não mais do que qualquer outra coisa, porque como estudantes sempre nos renovam muito, aprendemos muito e todo. Então, veo assim, a mim é importante pensar que o que temos que fazer, não, a mim sempre me preocupa um pouco o que hacemos como professor, de não cair em uma espécie de tentação de tomar o conhecimento como certo, de tomarlo como uma autoridade, porque isso trava uma forma de conversação que, al final, hace como parecer de um modo que não me parece verdadeiro, como procedimento, quando uno sabe que tem que actuar no calor do momento, não? Então, esta ideia do conhecimento como uma coisa que capacita mais, aunque sabe mais, e menos, aunque sabe menos, exerce uma força sobre os mais jovens, sobre os estudantes, que por fim acaba por ser incapacitante. Isso sempre lo veo com uma preocupação e uma desconfiança. Como sempre, todo o que sabemos é para oferecer caminhos, nunca pode ser para cerrar caminhos, não? Sempre penso, por exemplo, em todo, não? Uno que decide que vai pintar, se hace um pintor porque pinta. Uno que decide que vai fazer música, se hace músico porque compone. Uno que decide ser arquiteto, se hace arquiteto porque proyecta. Como proyecta, como decide projetar. Que conhecimento põe em serviço do projeto, o conhecimento que lhe interessa, que tem como... por favor, isso dito assim em internet, há que ter uma compreensão muito amistosa, porque naturalmente que não hago aqui um elogio da ignorância. Não é isso. No, Pero a limitação de lo que uno sabe não pode se tomar como uma incapacidade. Muito pelo contrário, não? Porque porque o saber como cultura não há diferença de qualidade, não há diferença, não se hace juízo de valores, são nuances culturais, e nuances culturais distintas produzem obras distintas.
La variedad de obras nos interesa, creo que a todos, en la conciencia cultural y arquitectónica que tenemos hoy día, ¿no? Eso es un trabajo, por ejemplo, que a mí me entusiasma mucho en Taller Sudamérica, porque pone juntos contextos culturales distintos, tem uma mirada abrangente, valora a coisas que não diz tanto necessariamente de sua própria realidade, pero que les interessa ver, e por isso viajam tantos. Não é para serlos iguales, pero para serlos mais ricos e mais informados e mais abertos, porque valoramos esta diversidade. Isso é uma consciência que a mim me encanta pensar que nuestra generación trabajó mucho para promoverla, promocionarla, ¿no? Es una cosa que muchas veces se confunde, porque muchas veces se confunde lo hecho arquitectónico con un hecho económico. Pero son cosas distintas. Importante que la arquitectura pertenece al universo de la cultura y no de la economía. Totalmente. Es claro que pertenece también a la economía, pero no es la economía que está en el comando. Porque en el mundo de los negocios, los sucesos de un implica el fracaso de muchos. En el mundo de la cultura, o sucesso de uno abre um caminho imenso para todos os outros. Isso é uma coisa que tem que nos unir por esta razão. Então, por isso que sempre o conhecimento tem que ter esta ideia de que só vale o que nos capacita. Todo saber que tem uma força incapacitante, um arquiteto tendría que ter como obrigação tirá-lo fora. Raro. Aí me gusta, é muito lindo, sabe? Há um professor para falar da Escola Paulista, para ser uma promoção da Escola Paulista, assim, da Escola Paulista de origem, de raiz, porque não, sim, porque poderia, não, pero um professor que é Flávio Mota. Flávio Mota pero puedo comentar um pouco mais, não sei. Claro. No me deja hablar demasiado. No, habla, Ángelo, habla. Si se llega a cortar, que en una hora se corta, abrimos otro, si querés. Sí. No, una nota por lo que comenté. Pero quería ubicar Flávio Mota en esta arquitectura paulista, porque Flávio Mota no es un arquitecto, pero se toma la arquitectura paulista como un hecho. No, para uno de acá no es una cosa tan importante, porque uno no se ve tanto en una... Pero porque ve las nuances que son pequeñas, pero localmente son muy importantes, ¿no? Pero la Escuela Paulista está identificada, además, por este tipo de arquitectura, por una casa, ¿no? E uma casa que é a escola hecha por Vila Nova Artigas. Então, para um arquiteto de São Paulo, o edifício da FAUSP é um templo. Poderia dizer que é nosso Partenon, aqui em São Paulo. Então, como um bom templo, tem seus deuses. E o deus primeiro é Vila Nova Artigas. Entonces, mi mitología, ¿no? Como un poco en este templo tem sus dioses y como un buen templo tem muchas tragedias. Y una de las tragedias, para decir una, es que este dios, un mes después de empezadas las clases y de inaugurado el edificio, lo echaron de la universidad. Como en Partenón, que la diosa Atina la queimaram, la roubaram, la sequestraram. Depois, há
desde que vem na sequência, Paulo Mendes da Rocha e Flávio Mota. Paulo Mendes da Rocha, não necessito apresentá-lo. Pero Paulo Mendes da Rocha, para mim, é um Deus que incorpora uma mitad, não que não tenha a outra, pero para compreender como Flávio Mota incorpora a segunda. Pero Paulo Mendes da Rocha incorpora uma mitad de la palavra que nos define, porque Paulo Mendes da Rocha encarna a textura. E Flávio Mota, que é de formação um filósofo, educador e um artista muito importante, encarna a primeira metade, que é a arte. Então, são os dois. E esta pessoa, Flávio Mota, a ele le gostava dizer a los arquitetos que o negócio é a negação do ócio. E a arquitetura é o arte do ócio. Isso me hace como confirmar, ¿no?, de que nós pertenecemos primeiro e antes de tudo ao campo da cultura. Para mim é muito importante. Totalmente. Y desde este campo de la cultura que ustedes han generado estos años, ¿qué les pasa? Porque estamos acostumbrados a recibir información de afuera, ¿no? A recibir, de alguna manera, incluso, bueno, recientemente en Río de Janeiro es una ciudad que hasta contrató estudios de arquitectura de afuera para hacer algunas de sus obras emblemáticas y no siempre muy acertadas, casi diría que no acertadas. Entonces, ¿qué pasa con ustedes cuando en esta nueva globalización, una experiencia nueva, es que en los países centrales contratan estudios de Sudamérica, por ejemplo, de tu ciudad, para hacer obras allá? O sea, tú has tenido la experiencia de construir en Suiza y Paulo Mendes ha hecho un museo, el Museo del Carro en Lisboa. Entonces, ¿qué pasa cuando una arquitectura tan ligada a la geografía y a esta experiencia como de alguna manera con el clima, el suelo y la cultura local, tiene que pensar la arquitectura en un mundo tan distinto? Esto que decías antes, bueno, ustedes viajan y conocen otras culturas y aparece una variedad cultural, o por lo menos, ¿qué te pasa a vos cuando tenés que pensar una obra en Suiza, por ejemplo, un lugar tan distinto? Sabe que eu intento fazer de lo mismo modo, ¿no?, como hacemos acá, pero voy a tentar hacer la respuesta como con la misma comparación con que tú hiciste la pregunta, porque me parece muy importante, ¿no?, que, por ejemplo, lo que pasa con un país como Brasil, para decir desde donde estoy, que contrata Diller Scofidio para hacer um projeto de um museu em Rio de Janeiro, ou a cidade de São Paulo, que contrata Herzog de Meuron para hacer um projeto acá. A mim, em princípio, me parece muito bueno ter em minha cidade obra de buenos arquitetos de qualquer parte, não? Queria tê-los aqui a todos. Me parece ok, pero estruturalmente, o que significa isso? Que o desenvolvimento da economia brasileira em aquele momento chegou em termos comparáveis com a situação em Europa, em Estados Unidos. Não estou dizendo que igual, mas em preço estava comparável. Então, o preço de um projeto que custa más o menos el mismo porcentaje de una obra, se hacía posible de cogitar, de traer a un arquitecto, por la cantidad, se ve que no es un caso excepcional, pero se hace viável por un desarrollo económico. Un país ingresa en um mercado arquitetônico, que é um mercado global, e que este sim é um mercado, é o que chamamos globalizado. Pero para mim, há um tipo de arquitetura que reconhecemos como esta, que é de um mercado globalizado.
que é uma arquitetura, há muitos, não? Porque estes exemplos que dei são um pouco mais Herzog de Meuron, Diller Scofidio, aunque possamos ter opiniões e todo, pero são grandes arquitetos. Talvez más grande que otro. Pero hay después como proyectos de Skidmore, Owens and Mary. En São Paulo hay una serie que es una arquitectura muy genérica, como que no habla nada. Entonces hay una característica de ese tipo de arquitectura que no tiene mirada para, no es que não está interessada, não é que... Não, pero viene desde arriba, baja, que não quer nem falar, que não quer saber que língua hablamos, que coisas temos, em que país vivimos, não, quer fazer um negócio. Este é como opera em el mundo globalizado um interesse econômico que muitas vezes a arquitetura também se põe em serviço deste interesse, um pouco inevitável, mas se passa também, e que chega a los lugares que hace um edifício em África exatamente igual a como lo hace em China, como todo lo mismo, não é uma produção em escala, e se vê oficinas que tem uma oficina B em outro país, depois C em outro país, e que hace os projetos importantes lo mantém na matriz, e tratam os demais como projetos secundários. Então, eles mesmos classificam os projetos em primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, não? Isso me parece inominável. É como uma mentalidade que classifica as pessoas em primeira categoria, em segunda categoria, em terceira. Então, há uma coisa assim que é muito característica da arquitetura globalizada. Então, também por isso e por uma estrutura de operação muito distinta, em meu país passamos por uma coisa muito difícil que ha sido a Copa do Mundo. Não porque la perdimos por 7-0, não sei, de Alemanha, nem sei de verdade, pero não por isso. É difícil porque mira que os estádios de futebol que hicimos, o que são, quanto custaram e o que significam. Lo mismo, não, com as Olimpíadas. Todo o que se construiu para as Olimpíadas, que passou, o que são, como estão, em que estado estão em Rio de Janeiro. É uma vergonha. Pero mais do que isso é um crime, porque custou caríssimo, vamos a pagar por muitos anos e não se quedou nada. Então, vou contar por exemplo, de minha experiência em edifício de Suíça. Que eu me fui porque um engenheiro de estrutura que era professor em la escola de Mendrisio um dia me chama e pergunta se eu poderia fazer um estudo para um edifício de apartamentos em Lugano. Conhecia o que eu fazia e me invitou assim de um modo muito simpático. Claro que sim, nos encontramos, conversamos muito. Tinha uma oficina de arquitetura aí que me ajudou muito, que é Nicola Bazerga. Conversamos muito e as famílias que iam a viver, conversávamos. Então, eu creio que trabalhei aí da mesma maneira que trabalhei acá. Há muitas... logramos algumas coisas, não? Pero queria comentar que no dia da inauguração do edifício, fizeram uma festa, não? Como 250 pessoas, muitos arquitetos, eu conhecia naquele ponto quase muitos deles, e o que mais escutei era que solamente um arquiteto brasileiro poderia ir aí a Lugano e fazer um edifício de departamentos
que o pavimento térreo, se diz assim? O ¿Terrio? piso térreo, que o suelo, piso térreo, como lo, Claro. el nível del suelo. El nivel del suelo, sí, en la planta baja. La planta baja era totalmente abierto. Claro. Que permitia, porque tem frente em duas calles, e permitia um pasaje a través, porque hacía um sentido muito grande na ruta que baja a montanha ao centro da cidade, era de verdade muito conveniente para as pessoas. É interessante, não? Porque o pilotis, muitos dizem, não? É uma criação de um arquiteto suíço. Pero después es verdad también que el lenguaje de Piloty se desarrolló en el Brasil por condiciones climáticas, por la equipe que trabajó con él, por Burle Marx, Niemeyer, Reed y tanto, Lúcio Costas, ¿no? Se desarrolló un lenguaje aquí como de un modo muy especial. Entonces, creo que acabamos por tener un repertorio interessante, como para dizer de arquitetura, assim. Pero eu também sei que em São Paulo é impossível fazer um edifício com Piloty. Incluso poderia dizer que, de certo modo, não exatamente, está quase que inviabilizado por la lei. De certo modo, não é que Piloty não se pode fazer Piloty, mas se uno faz um edifício de departamento e quer fazer um Piloty, se computa a área construída como de um piso de departamento. Isso inviabiliza como em las contas de negócio, não? E por outros temas que não são tão reais como de segurança, então não se logra ser. Então, isso pensar uma coisa que me encanta, sabe? Porque o belo de poner um contexto a trabalhar em outro é poner dois contextos culturais em diálogo. E eu sei que o que eu hice em Suíça, eu não poderia fazer acá, e eles tampouco poderiam fazer ali. E que nós outros só hicimos, só logramos porque estávamos juntos. E esta é uma razão muito boa para poner contextos em conversação e para um arquiteto trabalhar em outras partes. É para que nos transformemos juntos, e para que podamos expandir o que seja nosso campo de possibilidade. Isso me parece, me gusta pensar assim. Então, para mim, eu creio que posso dizer que eu, em Suíça, quando trabalhei aí, fazia exatamente o que é o oposto de lo que chamamos de uma arquitetura globalizada. E não me chamaram aí para ser uma arquitetura globalizada. Me chamaram para frenar o que vem como uma arquitetura, porque também se hace uma arquitetura globalizada com os arquitetos locais. Claro. Pero con negocios globales. No, es muy linda la explicación porque pone esta cosa que me gustó mucho de dos contextos culturales juntos, distintos pero trabajando juntos, y que el resultado necesariamente es superador, ¿no? Un poco tal vez para ustedes es la experiencia, por ejemplo, de Lina Bobardi, o sea, una aparición de que junta, que nos pasó a todos, ¿no? Nosotros tuvimos también nuestros maestros venidos de Europa, como Vladimir Acosta, y en realidad después de la guerra hubo esta cuestión de la modernidad europea que se juntó y con las culturas sudamericanas y con las formas de hacer de acá y con la geografía de acá, y el resultado fue radicalmente nuevo, ¿no? O sea, y transformó o creó casi nuestras escuelas de arquitectura, ese juntar dos culturas y ponerlas a trabajar juntas. Sim, é uma maravilha, não, da cultura. O que produziu a cultura africana, não, em contato com o Brasil, sobretudo em Bahia, mas em todo o território, não? O que passou com a música,
¿no? Como es sencillo, ¿no? Porque se cambia una mezcla un poco. Entonces, cuando se ve la música en New Orleans, ¿no? De cómo todo es muy, muy rico, muy lindo de ver. La arquitectura pertenece a ese tipo de sutileza. Sutileza, ¿se comprende? De Sutileza, sencillez. Sí. sutileza. Sutileza es Sí. perfecto. Sutileza está muy bien. Quedan un par de Y preguntas y no te molesto más y después haces un cierre y ya te dejamos, te dejamos seguir con muy la... bien. Una pregunta muy simple, sabes que cuando estaban los chicos dibujando su espacio de confinamiento, una de las chicas, Tamara, eh, tiene como dos ambientes en su casa y entonces estaba dibujando su espacio que tiene una ventana que da al noreste, una habitación muy cálida, y una ventana que da al sureste, una habitación muy fría, y no tiene espacios de expansión, no tiene balcones ni terrazas, solo tiene esas dos ventanas tan disímiles, ¿no? En la temperatura. Entonces, cuando estábamos hablando de la charla, de esta charla que vamos a tener con vos, por supuesto les convidamos a que vean tu obra y se sorprendió con las casas, esta cosa de la exuberancia del paisaje y de la vegetación y el agua en distintos niveles, y esta cosa que decía Paulo Méndez, que la arquitectura brasilera no tiene puertas, ¿no? Entonces, la planta baja que corre el viento y se sorprendió mucho, y ella estaba dibujando las dos ventanas de su espacio de confinamiento. Hizo una pregunta muy sencilla, muy simple, pero que la incluí porque si uno se la toma puede ser hasta filosófica, ¿no? Y seguro da distinto si te la pregunto a vos o si se la pregunto en portugués, a, no sé, a Souto de Moura. Nos Ajá. preguntó, ¿qué es para la arquitectura Angelo Bucci una ventana? Espero que sea. Una pergunta. É uma ventana, sempre diria que sim, pero que pergunta difícil. Que linda a situação da casa. Tamara, seu nome? Tamara es la chica. Tamara, Porque uma casa que chica com uma ventana al frio e uma ventana al calor, é assim? exacto, sí, Entonces, como una casa que hace convivir el invierno, el verano, exacto. ¿no? Y ella Entonces, relata que por la tarde, en una habitación, eh, cuando cae el sol, hace mucho calor y en la otra habitación tenés que estar con abrigo. sim, pero é gracioso não pensar que se eu tenho em uma casa dois polos, dois extremos, como um verano e um inverno, então eu tendría que encontrar um modo de equilibrá-los. ¿No? Tendría que refugiarme. En invierno me voy al cómodo cálido, en verano me voy al cómodo fresco. Claro, Yo creo que estaría, me parece muy bien, ¿no? Mucho mejor que tener las dos ventanas para la misma parte. Y sabe que incluso hoy como yo vi por casualidad, pero en Suiza están intentando hacer esses edifícios que são um desastre, não? Para como uma torre de vidro, que é como uma bomba de calor, sí. de conectarlos com os outros que têm problema de calefação. Então, se hace com que um compensa o outro e todo seria um modo imaginar que isso se poderia ser de um modo natural, assim, uma casa tão chica, me parece muito lindo. Pero eu poderia comentar que, não, quando diz uma casa sem portas, isso, outra vez, desculpe citar uma vez mais, pero la nuestra escuela de arquitectura não tem porta. No tiene. É um edifício que não se pode cerrar.
para mim é uma coisa muito linda de pensar que não é um edifício sem portas, como um edifício regular em que se sacou as portas. Claro. É distinto. É um edifício que não tinha portas desde antes de existir, que não tinha portas como na premissa inicial de seu desenho. Então, há que inventarlo, porque isso é dizer que também a arquitetura de los indígenas em Brasil, claro, não tem portas, não? E não é porque não seja sofisticada, porque se vê as construções que fazem os são casas que têm 60 metros de largo, uma altura gigante, não é uma coisa maravilhosa. Não tem portas porque são absolutamente desnecessárias por el clima, não? Porque então há uma característica em la maior parte do Brasil que parece como não dizer nada, que pero é muito como fuerte em lo que resulta, que se pode fazer uma arquitetura que não haga separação entre o aire interno e o externo, que sempre está melhor aberto que cerrado, que perder calor é mais importante que guardarlo. Então, isso cambia muito o sentido de uma ventana. Não, porque a ventana, talvez para nós outros, mais do que não há como a contradição de iluminar e proteger del frio, não? É o contrário, iluminar para iluminar, nós outros temos um instinto quase de proteger de calor, porque a luz é calor aqui. E é muito lindo ver, por exemplo, a casa de um campesino que vive, por exemplo, em las montanhas em Minas Gerais, que tem as ventanas muito chicas, que as casas são quase escuras, pero são muito frescas, muito confortáveis, para um homem que não se sente como angustiado, oprimido com uma ventana chica, porque passa os dias inteiros caminhando na montanha, não? Sim, é um abrigo necessário. Então, há sentidos muito distintos para isso, pero o que me parece lindo neste projeto de Tamara seria tentar explorar esta diferença sem tomá-la como uma doble desvantagem, uma demasiada fria, outra demasiadamente cálida, não, caliente. Pero, em contrário, como reforçar esta diferença para valorizar o que está em meio de las duas coisas. Pero não sei, é como falar de arquitetura de ojos cerrados. No importa, pero casi que Tamara se ganó una corrección de Ángelo Bucci por Instagram, ¿no? En directo. Bueno, Ángelo, queríamos agradecerte mucho. No sé si querés hacer un cierre, una reflexión final, hasta que nos podamos ver todos en una caravana sudamericana y volvamos a brindar y a juntarnos todos y a abrazarnos y a conocernos personalmente. Si querés hacer una reflexión final para cerrar un poco la charla de hoy. Não, eu queria solamente agradecer a você e a todos que estão conosco, dizer que contento de estar aqui, não? Sobretudo nesse momento em que me sinto um pouco carente do contato com os amigos,
que sinto falta de que estemos de verdad conversando, ¿no? De poder escuchar a los estudiantes y todo. Pero tendremos, espero que muy pronto, la oportunidad de nos encontrarnos. Muchas gracias. Es así. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias por tu tiempo. Fuiste muy generoso y fue muy grato charlar con vos. Gracias, Muchas Humberto. gracias. Sí, Sabes que cerramos este ciclo el martes que viene, que va a estar Cristian Muñiz con un docente joven del muy bien. taller, con Esteban Unjol. Así que el martes que viene, también a las 7 de la tarde, cerramos el ciclo este con ustedes. Y cerramos un poco este ciclo de conversatorios acá todos, cada uno en su casa, ¿no? Con muy buen nombre van a encerrar. Parabéns. Muy bien, Congratulaciones. muchísimas gracias, Ángelo. A usted. Chao. Chao. Chao a todos. Chao.